O país que vamos conhecer hoje é uma das civilizações mais antigas do mundo, com mais de 5.000 anos de história. Ele é o terceiro maior país do mundo em território e o segundo mais populoso, com 1.425 bilhões de pessoas. Esse país é a China. Ela é um país incrível com uma história e culturas únicas. Quer saber mais? Então vem e veja! A capital da província de Jiangxi é a fascinante Xi'an. Ela foi capital da China ao longo das dinastias Qin, de 255 a 206 a.C., Han, de 202 a.C. a 25 d.C., e Tang, de 618 a 907 d.C. Ela está entre as cidades mais antigas do mundo, desde por volta de 200 a.C. Xi'an era usada como ponto de partida para a Rota da Seda que ligava o Oriente ao Ocidente. E é em Xi'an que estão as famosas estátuas do exército de terracota, descobertas em 1974. As obras datam do fim do século III a.C. A coleção foi construída para servir ao imperador Qin Shi Huang em sua vida após a morte. São incríveis 8.000 peças e a riqueza de detalhes impressiona. Cada soldado é único. Mesmo soterrada por séculos, as estruturas permaneceram intactas. A China é responsável por grandes invenções. Muitas fazem parte do nosso dia a dia e provavelmente você nem imagina, como por exemplo o papel, o compasso, a bússola, a pólvora. O sorvete também teve sua origem na China. Isso mesmo, por volta de 4.000 anos atrás, surgindo a partir de uma receita que misturava arroz, leite e neve. Foram os chineses que inventaram o papel, por isso não surpreende descobrir que eles foram os primeiros a usá-lo em suas práticas de higiene pessoal. O uso mais antigo de papel higiênico vem da China, porém era de uso exclusivo da nobreza. O elevador externo mais alto do mundo fica na China, é o elevador Beilong. Fica na beira de um precipício no Parque Nacional na província chinesa de Hunan. Ele pode transportar visitantes até 300 metros de altura. A construção começou em 1999 e após um investimento de cerca de 20 milhões de dólares, o elevador Beilong foi aberto ao público em 2002. Túneis e poços foram cavados para acomodar os 3 corredores de vidro que formam os elevadores de 2 andares. Parte da altura fica embutida dentro da parede da montanha. São 3 elevadores que funcionam em paralelo, oferecendo vistas únicas da montanha e da floresta. Sem dúvida, sua construção mais famosa é a Muralha da China. Ela é a maior construção do mundo, com 21.196 km de comprimento. Sua construção teve início em 221 a.C. pelo imperador Qin Shi Huang. Ela também é considerada uma das 7 maravilhas do mundo e se tornou um patrimônio mundial reconhecido em 1987. Assim, a Muralha da China se consagrou como uma das maiores atrações internacionais, recebendo cerca de 9 milhões de visitantes anualmente. E ao contrário do que muitos dizem, ela não pode ser vista da Lua. Provavelmente você já ouviu falar dos biscoitos da sorte. Muita gente pensa que foram criados na China, mas eles não têm nada a ver com os chineses nem com a cultura deles. Eles foram criados em São Francisco, nos Estados Unidos. Outro fato interessante é que todos os pandas do mundo são chineses. Se você já foi em algum zoológico no mundo e viu um panda, saiba que eles foram emprestados. Isso mesmo, a China empresta alguns animais para outros países, porém eles precisam cumprir certos requisitos e pagar uma taxa que pode chegar a $1 milhão por par de panda, e os possíveis filhotes devem ser devolvidos à China. É fato que os chineses criaram um modelo de produção de sucesso, com preços baixos e confecção acelerada. Um bom exemplo disso é Shenzhen, responsável por 90% da produção de eletrônicos no mundo. Há 35 anos, Shenzhen era pouco mais do que uma vila de pescadores, mas foi escolhida para se tornar a primeira das zonas econômicas especiais da China, e hoje abriga algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, como a Tencent, a Huawei, MacBlock e Boston Consulting Group. A China é o país com o maior número de usuários de internet do mundo, com mais de 1,1 bilhão de pessoas online, aproximadamente 70% da sua população total. Depois vem a Índia com 658 milhões, os Estados Unidos 307 milhões, Indonésia 204 milhões e em quinto lugar o nosso Brasil, com 165 milhões. Os idosos chineses são altamente reverenciados, a maturidade é sinônimo de sabedoria. Na China, idosos são tratados com muito respeito por sua contribuição para a sociedade e por sua vasta experiência acumulada. Existe até uma lei que determina que os mais novos devem cuidar de forma ativa e com visitas constantes aos idosos da família. Há atualmente 267 milhões de cidadãos acima dos 60 anos, número que deve chegar a 400 milhões em 2035.
o equivalente a 30% da população. Os países orientais valorizam muito a sua cultura, e na China isso não é diferente. Ao contrário da maioria dos países em que as noivas tradicionalmente se casam de branco, as chinesas costumam usar vermelho. Isso porque a cor é a mais importante na cultura chinesa, simbolizando felicidade, honra e fertilidade. Ficou faltando alguma curiosidade que você já conhecia? Deu vontade de conhecer a China ou você já conhece? Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Até a próxima!